Vamos para a palavra de Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler. Que vai nos dizer assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que envieste a mim, para eu restaurar ao homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e ficarás, e toda a sua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Porquanto mais dizendo-te ele: lava-te, ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou
como a carne de um menino e ficou purificado. Até aqui, gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, pois, além de ser uma palavra muito conhecida, nós temos o conhecimento dessa palavra. A gente sabe que já no início do capítulo de 2 Reis 5, já vai nos dizer quem era este moço, a qual estava precisando de algo que não se encontraria em enfermaria, dinheiro não compraria. Talvez Naamã já estivesse tão, vamos dizer assim, acostumado de viver a vida que ele vivia, que ele já tomava, sabe? Ele já tomava decisões da própria vida do jeito que ele queria, da maneira que ele queria, da maneira que ele mais achava cabível, melhor, assim como nós muitas das vezes tomamos. Creio que cada um aqui é pai de família, é mãe, já é adulto, já tem suas responsabilidades. Assim era Naamã. Naamã já era um homem já feito. E a Bíblia vai nos dizer que, além de homem já feito, por todas as coisas que aconteceram no povo de Israel, Deus deixou que Naamã ali conquistasse, tivesse vitória para o reino da Síria, para que a Síria tivesse vitória em Israel. Vai dizer a palavra de Deus que Naamã vai já começar dizendo que ele era um chefe do exército do rei da Síria. E vai dizer ainda mais que ele era um homem de grande valor, um homem valoroso, um homem de respeito. Um homem que até mesmo Deus deu a oportunidade dele ser usado para dar livramento aos sírios. Vai dizer a palavra de Deus que este homem valoroso, este homem feito, esse homem que já tinha suas próprias ideias, seus próprios objetivos, esse homem que já, vamos dizer assim, já tinha sua esposa, esse homem que talvez, como nós, né, temos as nossas responsabilidades dentro de casa, ele também já tinha. Vai dizer que mesmo assim, esse homem sendo valoroso, esse homem sendo uma pessoa muito importante, vai nos colocar algo que quebra tudo isso, que quebra tudo, as qualidades de Naamã. Ele podia ser um general bom, ele podia ser um chefe de exército bom, ele podia ser um homem maravilhoso, ele podia ser um marido maravilhoso, ele podia ser um amigo maravilhoso, ele podia ser um homem usado maravilhoso, ele podia ter muito respeito, ele podia ter muito valor, mas ele era leproso. A gente sabe que as pessoas que tinham esse tipo de doença naquela época tinham que viver totalmente isoladas. As pessoas que eram mostradas naquela época com essa doença tinham que ser transportadas para um lugar onde só eles mesmos estavam. Tinham que ser, vamos dizer assim, separada da população. Não podia ver pai, não podia ter contato, não podia respirar perto, porque eram impuros. Mas vai dizer a palavra de Deus que tinha alguém que no meio de uma das coisas que eles fizeram ali, de uma das guerras que eles tiveram, das tropas que eles tiveram ali em Israel, levaram uma menina. Levaram uma menina de Israel cativa. E essa menina soube que Naamã estava doente. E essa menina era uma serva, se tornou serva da esposa de Naamã. E essa menina pega e fala: minha senhora, eu queria muito que seu marido fosse até Israel, fosse até Samaria, porque lá vai ter um homem de Deus que eu tenho certeza que pode curá-lo. E o que eu quero frisar aqui é que Naamã, ouvindo isso, vai direto à sua autoridade, vai direto ao seu rei e fala: olha, a irmãzinha falou isso, que tem alguém que pode curar, eu tô assim desse jeito. Mas o que me preocupa é
Se Naamã estava doente, e de uma doença tão assim, contagiosa, ele não estava só pondo em risco a sua própria vida, mas estava pondo em risco a vida da esposa dele, ele estava pondo em risco a vida de quem entrava em contato com ele, das pessoas do exército e até mesmo do rei. Uma coisa que eu entendo é que Naamã, ele mesmo sendo uma pessoa muito importante, a gente tem que entender que mesmo que a gente tenha um cargo muito importante, ou que a gente seja pessoas importantes em algum local, sei lá, mesmo que a gente seja uma pessoa que está, vamos dizer assim, que é um presidente, que é um prefeito, que é um governador, mesmo que a gente seja uma pessoa que é um juiz, que é um advogado, que tem alguma profissão, mesmo a gente sendo uma pessoa que está dentro da ordem eclesiástica de uma igreja, mesmo a gente sendo pastor, missionário, evangelista, não nos cabe a ter salvação nisso. Naamã, ele tinha ali os seus afazeres, ele tinha ali a sua autoridade, mas as obras não salvam um cristão. Tiago vai dizer que a fé sem obras ela é morta, mas a gente, para fazer a obra, tem que estar com o coração voltado para Deus. Se eu esquecer que o que eu faço é porque Deus me enviou para fazer, e eu fizer simplesmente por plateia, eu estou sendo vaidoso. E as minhas obras não vão ter peso nenhum quando eu me encontrar com o meu mestre. Porque além de tudo, mesmo que eu estivesse fazendo a melhor coisa do mundo para alguém, por um parente, para um vizinho, para um desconhecido, quando eu me encontrar diante do Senhor, o Senhor vai ver que isso só foi de vaidade, só foi para engrandecer o meu nome, só foi para que eu ficasse famoso, para falar que eu era bom. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor, ele fala na sua palavra que quando ele se encontrar com o povo, vai ter pessoas que vão olhar para ele e vão falar: mas eu curei, mas eu libertei, mas eu expulsei demônios em seu nome. Mas Senhor Jesus vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer: apartai de mim que eu não vos conheço. Porque mais importante que as obras que nós fazemos é o porquê que fazemos ela. Por mais que Naamã fosse um homem valoroso diante de um rei, de um reino, de um exército, estava leproso porque o seu, vamos dizer assim, que o seu coração estava andando segundo a sua vontade, segundo a sua fama, segundo a sua imagem, não estava vivendo aquilo que era para ser vivido. Olha, é forte, mas por dentro tá podre. Olha, brilha, mas por dentro tá caindo aos pedaços. Olha, por fora parece ter ouro, reluz, mas por dentro só Deus sabe como está. A gente tem que tomar cuidado, assim como foi a pregação de ontem, com quem nós vemos, porque nós não andamos por vista, e sim pela fé. A gente não pode olhar para uma pessoa e definir que ela é uma pessoa de Deus porque ela carrega uma Bíblia, ou porque ela louva bem, ou porque ela prega bem, ou porque tem um curso teólogo. Não é assim que funciona. Porque se nós fazemos tudo para Deus, nós fazemos tudo e colocamos Deus em foco, Deus abençoa. Mas o foco não pode ser perdido de maneira nenhuma. E por mais que Naamã estivesse na sua pior situação, ele ora e escuta uma serva. Às vezes no nosso maior desespero, quando a gente está mais preocupado, a gente escuta o menor, o que não tem valor nenhum para você, sabe? Aquele que você já não ouve mais conselho. É esse que Deus usa e fala: olha, eu tenho alguém que pode te ajudar. Eu tenho alguém que pode te levantar. Eu tenho alguém que pode restaurar isso daí. Eu tenho alguém que pode transformar isso daí de novo. Eu conheço alguém que pode fazer. A gente sabe que na palavra de Deus, em tempos antigos, somente algumas pessoas tinham esse contato com o Mestre, com o nosso Senhor, né? Que eram somente os reis, profetas e sacerdotes. E Elias era um profeta de Deus. E por isso que essa menina fala: eu conheço alguém em Samaria que pode te ajudar, que é um homem de Deus, que é um profeta. Porque Deus só se revelava às pessoas que eram consagradas a isso. Pessoas
que tinham ali um foco com Deus, uma vida com Deus, uma pessoa que se sacrificava para estar na presença de Deus. Hoje em dia nós vemos que, assim como Naamã, pessoas estão subindo em altares com a aparência de um soldado valoroso, mas por dentro só Deus está sabendo como é que tá. A gente vai ver que pessoas interpretam a palavra de Deus conforme a sua própria, vamos dizer assim, vontade. Pessoas que sobem no altar e falam, eu acho que, eu penso que, eu acho que Jesus devia fazer isso, eu acho que Jesus faz isso por causa disso. Pessoas que se baseiam na palavra de Deus conforme o achismo, mas em 2 Pedro, vai nos dizer, as cartas de Pedro, que a palavra de Deus ela não foi projetada segundo achismos. A palavra de Deus ela não foi projetada para a vontade do homem, e sim para a vontade de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que a palavra não foi projetada segundo a vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus. Então nós temos que estar atentos. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, vai dizer assim: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugares escuros, até que o dia que esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Versículo 20. Sabendo principalmente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas aos homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus, irmãos, ela não é para ser usada em achismo. Toda vez que nós encontrarmos alguém e a pessoa falar, eu acho que, a pessoa acha. Quando é para falar algo de Deus, você fala, o Senhor diz, a palavra de Deus diz assim, é assim que o Senhor fala, é assim que o Senhor é assim como Ele nos ensina. A palavra do crente é sim, sim, não, não, é para ser ou não é, assim como vem nos dizer, o joio cresce com o trigo, mas na hora da colheita ambos se separam, mesmo que cresçam juntos. Há um tempo de separação, porque não tem como entrar no mesmo lugar sendo diferente. A gente tem que ter a mesma mente, porque somos ali selados por um só Espírito. E Naamã tinha que entender isso. E quando Naamã estava no seu pior pesadelo, ele escutou o menor. Vai dizer que ele escuta isso, vai de encontro ao rei, e o rei fala, vou mandar uma carta para o rei então de Israel. Você vai se apresentar até o rei de Israel, e lá, naquele mesmo lugar, você vai enviar essa carta. E o rei vai ter que ler isso, que eu te enviei, para que você fosse curado, para que você fosse liberto dessa enfermidade. Vai dizer a palavra de Deus, assim como nós lemos que quando o rei de Israel, Jorão, lê ali o que o rei estava falando, o rei da Síria estava falando, falou, não é possível. Por acaso ele acha que eu sou Deus? Que dou a vida e que tira a vida e que tenho poder para isso? Para restaurar alguém com uma enfermidade tão grande? Será que ele acha que eu sou tão poderoso assim que eu posso transformar isso? Que eu posso tirar uma doença dessa, já sabendo que uma pessoa leprosa não tinha que estar na presença de ninguém, ela devia estar ali isolada. O rei então rasga tuas vestes e fala, não é possível. O rei da Síria está querendo zombar de mim, está querendo arrumar alguma guerra comigo, está querendo brigar comigo, só pode estar querendo contender comigo, só pode estar querendo brigar comigo, porque isso eu não posso fazer. A gente tem que abrir os nossos olhos e saber que quando o problema está diante das nossas mãos, muitas das coisas nós podemos fazer, mas tem coisas que somente Deus pode operar na nossa vida. A gente olha e a gente muitas das vezes acha que pode fazer algo, mas Deus fala, espera um pouquinho só, porque eu tenho algo melhor para fazer e para transformar. Talvez como assim diz a palavra, o rei quando leu ali, falou assim, não, ele quer arrumar guerra, ele quer arrumar a briga. Eu vou ter que ir até lá, eu vou ter que guerrear, eu vou ter que bater, eu vou ter que chutar, eu vou ter que socar, eu vou ter que fazer isso, aquilo, outro. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria que ele ouvisse a voz. E disse que Eliseu ouviu saber disso, que o rei se rasgou todinho, que o rei rasgou as suas vestes e disse, deixa ele vir, porque o Senhor vai ver e eles também verão
que há profeta em Israel. Às vezes a gente fala assim, não é pecado a gente olhar e ver que a situação está se estreitando, a gente vê que a situação está ficando mais difícil, e a gente olhar para Deus e falar, Senhor, não manda mais não. Senhor, olha, não faz isso não manda mais prova não aperta aqui não. Senhor, não faz tal coisa não. E Deus só está esperando que eu e você, na posição de profeta, nos levantemos como Eliseu e fala, deixa que eles venham, deixa que falem, deixa que pense, deixa que olhem, deixa que desdenhem, deixa que fale da sua família, deixa que fale do seu ministério, deixa que fale da tua vida, deixa que venham pedradas, deixa que venham a pontes, deixa que venham, porque eles saberão que há profeta em Israel. Eles saberão que há um profeta dentro da casa que Deus levantou, e este profeta é você. Este foi quem separou, quem Deus ungiu, quem Deus tomou por filho. Assim vai dizer a palavra de Deus que Naamã então vai de encontro a Eliseu. E quando ele vai de encontro a Eliseu, ele vai com um caso tão pensado, assim como ele pensou na vida dele inteira. Ele vai com uma expectativa totalmente diferente do que Deus tinha preparado para ele. Ele vai indo, se aproximando até a casa de Eliseu. E quando ele vai se aproximando, ele fala, eu tenho certeza que Eliseu vai fazer isso, isso e isso. E eu vou sair daqui curado, rapidinho, num estalar de dedos. Se ele falar assim, eu tenho certeza que ele vai sair, ele vai tocar em mim e eu vou ser curado. Ele vai orar o nome do Deus dele, do Senhor dele, e eu vou ser curado. Mas diz que Deus trabalha de um jeito diferente, de um jeito totalmente contrário do que a gente pensa. A gente pensa que Deus vai trazer uma canoa pra gente, um barco pra gente andar, pra gente entrar e passar a alta margem, mas Deus fala, não, vem andando sobre as águas mesmo. A gente acha que muitas das vezes Deus vai bater o inimigo, vai queimar o inimigo, vai fazer com que o inimigo morra, e a gente está no meio do caminho e atrás tem inimigo e na frente tem uma vermelha. A gente acha que Deus vai matar o inimigo pra gente ficar bem, mas aí Deus fala, não, usa o cajado que eu te dei e abre as águas e passa no meio delas. A gente acha que muitas das vezes Deus não sabe trabalhar, mas Ele é especialista no que Ele faz. Se a gente pudesse imaginar, é uma coisa maravilhosa, porque através de uma palavra foi criado todo o universo, através de uma palavra foi criado o céu, através de uma palavra foi criada a terra, através de uma palavra foi criada seres viventes, foi criada plantações, foi criado mares, rios, oceanos, foi criado eu e você através de uma palavra. E quem tem poder para pronunciar uma palavra e fazer o que não era a vir a ser, pode usar eu e você da mesma forma. O Senhor espera que eu e você habitemos uma fé nele inabalável, de que por mais que a aflição esteja sendo difícil, a gente não cria expectativas em nós mesmos, mas em Deus. Não cria expectativa no que Deus pode fazer, em si no que Ele é na sua vida. Se Ele quiser fazer, que Ele faça. Mas sabe, se Ele não quiser fazer, que Ele te aprove na aprovação. A gente tem que deixar de ser o velho homem e ser aquele que foi batizado, aquele que foi transformado, aquele que foi levantado novamente das águas. A gente tem que deixar velhos hábitos para trás e começar a uma vida verdadeira com Deus. Vai dizer a palavra aqui, Naamã foi de encontro com Eliseu com um pensamento já formado. Mas Eliseu faz diferente. Através da voz de Deus, Eliseu manda um mensageiro que fala para Naamã, olha, vai e desce até o Jordão, vai até lá, se lava 7 vezes e só assim você vai ser purificado. Vai dizer a palavra de Deus que então Naamã vai até lá,
Mas antes, quando ele está saindo da presença de Eliseu, ele começa a reclamar. E ele começa a falar: mas como assim? Jordão? Como assim ele pede para eu ir para o Jordão? Como assim ele pede para eu ir para um rio tão sujo, de água tão barrenta, de água tão suja? E ele fala: não seria melhor Abana e Farpar, que são rios ali de Damasco, não é melhores do que as águas de Israel, essas águas sujas do Jordão? Não podia eu ser purificado nessas águas e não ser nas águas de Israel, nas águas do rio Jordão? E essas águas que ele está falando em Damasco, Damasco era a capital da Síria. Ou seja, o rio que ele estava falando para se banhar, Abana e Farpar, eram rios da Síria, da capital da Síria. Enquanto Eliseu pede para ele se lavar no rio de Israel, ao qual se nomeia por Rio Jordão. O que eu quero que você entenda é que não tem como a gente limpar a sujeira da nossa vida, do nosso pensar, do nosso falar, do nosso caminhar, do nosso agir, no mesmo lugar do que a gente veio com a nossa própria sujeira. Não tem como a gente ser curado de uma coisa da onde veio a enfermidade. Não tem como a gente ser transformado num lugar onde só faz com que a gente peque mais, com que a gente erre mais, com que a gente continue a transgredir. Não tem como a gente ser transformado se a gente está no mesmo lugar. Não tem como. Eliseu quis dizer para ele: olha, não dá para você ir como você quer, do jeito que você quer, do jeito que você pensou aí, não tem como. Como é que você vai para um lugar onde você ficou leproso para se limpar? Não é assim que funciona. E outra, você vai sim para Jordão. Você vai sim para o Jordão, você vai se lavar lá. E não vai ser só uma não, vai ser 7 vezes. E você vai ver que quando você terminar as 7 vezes, aí você vai ser purificado. Sabe por quê? A gente não percebe que a gente está limpo no meio da sujeira. Quer dizer, a gente não percebe que a gente está limpo no meio do lugar limpinho. A gente percebe que a gente está limpo, que a gente está purificado, que a gente está transformado quando a gente volta para a sujeira de novo. Porque a gente vê que a gente não se contamina, palavras bem, mas a gente não muda a nossa conduta. Às vezes a gente tem pessoas ao nosso redor que não seguem a mesma fé, mas a gente continua sendo o mesmo, tendo caráter de cristão. Não adianta nada eu montar uma imagem de que sou uma pastorinha bonitinha, que prego bonitinho, que oro bonitinho, que sei louvar bonitinho, mas que não tiver um caráter de cristão. Isso não me faz nada, isso me faz ser uma pessoa de imagem, assim como Naamã, me faz ser leprosa, porque eu preciso obedecer os mandamentos de Deus, eu preciso respeitar a minha mãe, eu preciso respeitar e honrar meu pai, eu preciso andar dentro da minha família, respeitar a minha família, eu preciso seguir o que Deus quer que eu siga, o que Jesus ensina que eu venha seguir. Não é da forma que eu quero, não é da forma que eu penso que deve ser, não é o achismo da palavra. Ah, mas não tem problema, porque não vai ferir, ninguém tá vendo, ninguém tá olhando. Se eu estou vendo alguma coisa que não é do agrado do Senhor, ah, é jovem, não tem problema, tem que se liberar. Não é assim que funciona, irmãos. Palavra de Deus é sim, sim, não, não. Ensina a tua casa a andar na linha, porque quando vier tempos difíceis, então ela não sairá do aprisco. A gente tem que olhar. Às vezes a gente olha tanto para a vida do vizinho, tanto para o irmão que caiu, tanto pro irmão que tá afastado da igreja, esquece de olhar pra si mesmo, olhar pro espelho e falar: eu errei, eu falo que não é pra ser falado, eu olho que não é pra ser olhado, eu toco que não é pra ser tocado, eu faço coisas ainda erradas. Me cura, me transforma, me liberta, me limpa dessa lepra. É assim que deve ser. E não agir de aparência. Agir de aparência é muito fácil. Porque assim como diz a palavra de Deus, vai surgir falsos profetas. E isso, quando nós estamos vivendo de aparência, nós estamos fazendo a essa palavra de sermos falsos profetas. De estamos fazendo algo, mas não estar seguindo o que fala. Não estar seguindo o que está profetizando, o que os outros estão vendo. Você só vai saber se você está sendo limpo de verdade quando você ir no chacal de lodo mesmo de novo. Ser limpo lá. E quando você se encontrar com a sujeira lá do fora do mundo, você não se contaminar. Ou, sou diferente agora. Eu não posso mais fazer isso. Sou diferente agora.
Eu não faço mais isso. E eu acho que a vacina que eu tomei, a limpeza que eu tomei, eu também quero que você tome. Eu quero ser exemplo para a tua vida, para você ver o quanto Deus me transformou e me salvou e pode salvar. Sabe por quê? Porque quando a gente vive um evangelho só de aparência, só do que o irmão tá vendo, a pastora tá vendo, o irmão crente tá vendo, e dentro do nosso secreto, dentro do nosso íntimo, quando a gente fica sozinho, a gente faz coisas que não agradam a Deus, a gente tá sendo uma pessoa como Naamã, de aparência, e Deus não quer isso. Deus quer que nós venhamos nos transformar. Deus quer que nós venhamos a viver em verdade, em espírito, porque Deus é espírito e Ele é verdade e a vida. E Ele olha pra gente esperando que nós sejamos perfeitos, assim como o nosso Pai é, assim como diz a palavra de Deus. Então venhamos a ter consciência de que não é a Semana Santa que vai te fazer santo, não é uma sexta-feira santa de você não comer carne, mas comer peixe que vai te fazer santo. Não é assim que funciona com Deus. Não adianta você pecar, falar palavras torpes, seguir uma conduta indesejável segundo o Espírito Santo e chegar na Santa Ceia, se fazer de santo, tomar o cálice e comer o pão da salvação. Não é assim que funciona. A gente come e bebe o cálice indignamente desse jeito. E Deus não quer dessa forma. Ele quer que nós venhamos nos consertar. Tem gente que é crente só com o microfone na mão. Tem gente que é crente só em cima do altar. Tem gente que é crente que só dá lugar quando tá dentro da igreja. E não é assim. Não precisa você falar em línguas para dar lugar ao Espírito Santo. Não precisa você rodopiar e fazer gritar para dar lugar ao Espírito Santo. Não é assim que funciona. Quem dá lugar ao Espírito Santo é transformado por Ele. A gente tem que ver diferente. Não é quem tem dons, é quem tem fruto. Não é quem tem dons, é quem tem fruto. Naamã, quando ele olhou para Eliseu, ele falou: não, eu tinha que ser lavado em tal lugar, no lugar da Síria mesmo. Eu tinha que me lavar no mesmo lugar onde eu fui impuro. E não é assim que funciona. Deus vai te levar a lugares que muitas das vezes você nem imaginou, que você nem quis. Mas é para que eu e você sejamos purificados. Eu não estou falando de você sair de São Paulo e ir para outra cidade ou para outro país. Eu estou falando que muitas das vezes o Senhor vai nos transportar o nosso espírito para que a gente possa reconhecer o Deus que nós servimos e que Ele não é brinquedo. E que servir a Deus não é brincadeira. Está em tempo ainda de nós nos consertarmos, nos limparmos a cada dia mais. Sermos tocados e Deus tocar a gente também. E a partir do momento, não para que as pessoas venham, mas quando há uma mudança em mim e você, as pessoas nos olham diferente. Não tenha medo se algumas vezes você perder. Porque quando a gente perde algumas coisas, é porque Deus sabe o que falam de você. É porque Deus sabe que é bom para você. É porque Deus sabe que para você tem que andar pessoas, você tem que ter um lugar que verdadeiramente agrada e que vai te trazer a mais e mais a presença dele. Vai dizer que Naamã então foi para o Jordão, porque um servo novamente chamou a ele e disse: mas se o profeta te dissesse para você fazer uma coisa mais difícil, o Senhor não faria? Se ele te falou só para você se lavar no Jordão, por que você não vai fazer? Por que você não vai até lá e se lava? É só lavar 7 vezes, só mergulhar 7 vezes, não tem nada de errado. Você não vai ter que matar um gigante, você não vai ter que enfrentar nada, você não vai ter que fazer nada de errado, só mesmo ir para esse rio e se lavar. Muitas vezes a gente coloca tanta dificuldade de servir a Deus. Deus só pede: vem a mim. Tá com um jugo pesado, o fardo tá pesado? Toma o meu, que é leve. Tá com dificuldade? Tá passando alguma tristeza? Eu sou a sua alegria. Tá com fome? Eu sou o pão da vida. Tá com sede? Se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Sabe? A gente coloca tanta dificuldade no que Deus é. E Deus é limpo, Deus é puro, Deus é sincero. Por que a gente não pode ser sincero com Deus da mesma forma? Não adianta, gente. A gente tem que viver segundo a vontade dele. Naamã foi. Porque depois ele olhou e falou assim: é verdade. Se fosse pedir alguma coisa pra fazer difícil, eu faria. É só pra me lavar? Tá bom, eu vou. Não vai dizer se ele hesitou em se lavar, mas se a gente vê um lugar barrento, se a gente vê alguma coisa que... se a gente vê uma comida que já não agrada o nosso olho, a gente já fica meio assim de comer. Imagine se você vê uma banheira suja e Deus falasse: lava aí agora. Porque só assim você vai ser purificado. Vamos imaginar.
Da mesma forma foi Naamã. Acredito que quando ele olhou ali, ele falou: mergulhar o pé primeiro, cheio de ferida, porque é a primeira vez que ele teve que tirar toda a sua veste e mostrar quem ele era. Mostrar a verdade de quem ele era. Não tenta se esconder no que Deus te colocou. Não tenta se esconder na sua posição ou na sua força que você tem. Quando Deus estava no jardim, junto com Adão, Eva pecou, deu o fruto para Adão. Adão e Eva viram que estavam nus, perderam ali sua pureza, se esconderam de Deus. Deus pergunta para Adão: aonde você está? Já sabendo onde Adão estava. E Adão fala: eu me escondi porque eu estava nu, mas se escondeu atrás de uma árvore da onde Deus tinha feito. Não se esconda atrás das coisas que Deus fez na sua vida. Não se esconda porque você é um diácono, porque você é um evangelista, porque você é um missionário, porque você é um pastor, uma pastora. Não se esconda atrás disso. Deus quer que nós venhamos a nos despir, porque antes de ter cargo, nós somos pessoas e somos servos de Deus. Então, se é para ser servo de Deus, seja em verdade. Seja corajoso de verdade. Não só quando te convém, não só quando te apraz, não só quando você precisa. Deus não é band-aid. Não tem essa coisa de buscar a Deus somente quando tá doendo, quando tá machucando. Não é assim. Naamã, tira toda a sua veste. É toda. Eu quero te ver por inteiro. Todas as rugas, todas as feridas, todas as marcas. Eu quero ver você inteiro, todo impuro, do jeito que você é. Porque puro a gente não é, a gente está em processo de purificação para que Deus possa nos alcançar. Se a gente está nessa terra é porque a gente ainda é impuro. Aí estamos aqui para ser transformados, santificados, limpos. E Deus pede a cada dia: mergulhe mais. Mas a cada dia mais fundo ainda. Mas então que Naamã entrou naquele rio, mergulhou uma, mergulhou duas. Eu acredito que da mesma ansiedade que a gente tem, Naamã também teve. Olhava toda hora o braço, a perna, alguma coisa para ver se tinha mudado pelo menos uma coisa. Mas Deus fala: eu quero é perfeição. Se foi uma, se foi duas, se foi três, vai a quarta, vai a quinta, vai a sexta. O importante é não parar. O importante é continuar. O importante é não deixar de ouvir a voz do Mestre. Não importa a situação que está acontecendo. O que importa é que foi colocado um propósito na sua vida e que você tem que seguir ele até o fim. Porque se não seguir até o fim, não vale de nada. Tem que seguir até a perfeição. 7. Número da perfeição de Deus. Tem que seguir até a perfeição. Tem que continuar a vida até a perfeição. Tem que mergulhar até a perfeição. Tem que estar até a perfeição, porque vocês têm que ser perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai. E quando a boa obra chegar até nós e aperfeiçoado foi sobre as nossas vidas, o varão chamará a minha, a tua vida para ir de encontro com ele, porque Deus espera que eu e você sejamos perfeitos diante da vontade dele. É isso que Deus quer de mim e de você. Que aí você sejamos transformados por completo, não de aparência. De aparência tem muitos aí. Que carregam a Bíblia, mas não sabem viver a Bíblia, tem muitos aí. Que vão para a igreja, mas não sabe ser igreja, tem muitos por aí. Que enche a boca para falar de Deus, mas xinga o pai, xinga a mãe, não respeita pai e mãe. Bate na esposa. Ou a esposa também já não respeita mais o marido. Onde há traição, onde há discórdia, onde há todo dia ali um desentendimento. E não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha na calma, Deus trabalha na perfeição. Deus trabalha naqueles que ouvem a voz dele. A mesma forma foi com Naamã. Ouviu Naamã até o fim? Tá ouvindo mesmo? Então vai uma, vai duas, vai três. Vai dizer a palavra que Naamã mergulhou. Naamã mergulhou 7 vezes. 7 vezes. E assim como disse o servo de Deus, assim como disse a palavra de Deus no versículo 14, 2 Reis 5. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como carne de um menino. E ficou purificado. Nova vida, nova história. E então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido
que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do seu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Naamã, além de ser purificado da sua própria lepra, do seu próprio corpo, da enfermidade que tinha no corpo, ele foi transformado, tocado pelo Espírito Santo de Deus. Assim como a palavra nos mostra em todo versículo, em todo capítulo que a gente lê, quem é tocado por Deus, quem tem uma experiência com Deus, quem entrou no Santo dos Santos, não anda mais do mesmo jeito. Tem que acontecer uma movimentação. Porque aonde eu e você somos batizados, aonde eu e você descemos nas águas, a gente levanta uma nova criatura com uma nova história, com uma nova experiência, com uma vida limpa diante do Senhor. E o Senhor simplesmente está esperando, abrindo os braços e dizendo: vem. Vem, porque eu faço coisas novas. Se a gente, muitas das vezes a gente peca, a gente não quer dizer que por estar na presença de Deus a gente não vai errar em alguns momentos. É claro que a gente erra. Como eu disse, a gente não é puro ainda, está em processo de purificação. Mas no momento em que a gente errar e a gente souber que está errando, sejamos como Davi, rasguemos as nossas vestes, nos humilhemos diante da presença de Deus, e Deus responderá ao nosso coração. Por mais que a falha seja grande, Deus responde, porque Deus não resiste a um coração quebrantado na presença dele. A gente só tem que abrir os nossos olhos de verdade e ver não o que a vida do irmão tem projetado, mas a nossa vida tem sido. Será que eu estou agradando a Deus da forma que eu estou vivendo? Será que a minha presença, na presença de outras pessoas, tem agradado a Deus? Será que eu estou levando o Evangelho de Deus para outros lugares? Ou tenho deixado a Bíblia em casa e só sou cristão nos tempos de culto online? Ou em tempo de culto dentro da igreja? Será que eu só sou cristão em 2 horas ou sou cristão na minha vida inteira? Porque ser cristão não é uma coisa de você ir a uma igreja 2 horas, um dia ou 2. É você seguir uma vida em constante oração, em constante presença de Deus. É viver segundo a vontade dele. Vai dizer Naamã que depois que ele foi purificado, ele reconheceu que nenhum Deus havia tanto poder quanto o Deus de Israel. E ele disse para Eliseu: só peço que o Senhor me perdoe, porque quando eu for, como eu sou servo, e sou um general importante, quando eu for até algum templo com o meu rei, entregar algum sacrifício e adorar o Deus deles, eu vou ter que fazer isso, mas em meu coração só habita um Deus a partir de agora. E eu tenho conhecido, assim como Jó falou: antes os meus ouvidos te ouviam, mas hoje os meus olhos te veem. É assim que a gente tem que estar na presença de Deus. Antes eu só ouvia falar. Antes eu só ouvia um Deus que curava. Antes eu só ouvia um Deus que transformava. Antes eu só ouvia que Deus tocava e o coração da pessoa, ela chorava, ela se quebrantava, ela, tinha sede da presença de Deus. Antes eu só ouvia, mas hoje eu vejo. Na minha história eu vejo Deus me tocar. Na minha história eu vejo Deus me transformar. Na minha história eu vejo Deus me exortar. Na minha história eu vejo Deus me ensinar. Na minha história eu vejo Deus me levantar todas as vezes, porque é Deus quem me sustenta e é Deus quem te sustenta. Deus está falando pra gente hoje: se levanta, mas se for para se levantar, se levanta mesmo na presença de Deus. E se for para mergulhar quantas vezes forem necessárias, que nós possamos ter a fé que no final nós alcançaremos a perfeição de Deus. E tudo que a gente fez aqui nessa terra não será perdido, porque o nosso galardão já está guardado. Assim como foi com todos os profetas, com todos os irmãos que nós vimos na palavra de Deus, a cada um, mesmo que sofreu, mesmo que chorou, a nossa recompensa não está aqui. A nossa recompensa está lá em cima. E nós não estamos aqui para agradar ninguém. Estamos aqui para agradar o Espírito Santo de Deus e receber dele todas as coisas e ser dele por inteiro, não pela metade. Porque quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, ele não se entregou pela metade, ele se entregou por inteiro. E que hoje nós, nessa semana que nós, vamos ter, que
possamos de verdade reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, nos levantar e saber que ainda estamos e precisamos ser curados de toda a lepra. Que os irmãos venham estar com Deus, que cada um venha ser transformado através dessa palavra. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, a palavra, antes de falar com cada um que está ouvindo, fala primeiramente com o pregador. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, Ele quer nos dizer: eu preciso ser limpa, você precisa ser limpo, eu preciso ser purificada, eu preciso ser transformada, eu preciso ser santificada, eu preciso me edificar na palavra de Deus, eu preciso buscar o Espírito Santo. É assim que você tem que dizer todas as vezes que vier algum pensamento errado ou alguma coisa que não vai agradar a Deus: eu preciso ser transformado no Espírito Santo. Coloca em primeiro lugar as coisas de Deus. E você vai ver que depois as outras coisas vão ser acrescentadas e você vai olhar e nem vai acreditar no que Deus vai fazer na tua vida. Que Deus possa tocar cada coração, que Deus possa tocar a cada lar, que a cada coração que recebeu essa palavra, que venha a meditar ainda mais nas Escrituras e que possa haver um encontro verdadeiro com Deus, que possa ser um impacto verdadeiro com Deus, que nós venhamos a nos levantar na presença de Deus, que nós venhamos a buscar a face dele de verdade, assim como foi com Jó, que possamos ser iguais, que possamos ver a face de Deus, que possamos contemplar a tua presença, que possamos ter sede da tua graça, que possamos ter sede da sua sabedoria. E quando nós tivermos tudo e tudo Deus estiver ocupado em cada lugar no nosso coração, nada vai ter espaço, nada vai se perder. Quando vier alguma luta, quando vier alguma provação, você já vai saber quem é que está no comando de todas as coisas na sua vida. Que os irmãos possam segurar nas mãos uns dos outros e que possamos ser unidos, que possamos ser a cada dia mais o corpo que Cristo espera que a igreja seja. Que possamos a cada dia mais nos limparmos na presença de Deus, ser purificados na presença de Deus, na graça do Espírito Santo de Deus, que possamos ler a palavra de Deus todos os dias, que possamos buscar o encontro com Deus durante as madrugadas, que possamos alcançar vidas diante de qualquer lugar em que nós estivermos, que possamos ser testemunhos vivos da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, da graça de Deus, que possamos ser vaso cheio da tua presença, que possamos ser pessoas que verdadeiramente foram transformadas pela graça do nosso Espírito Santo, por intermédio do sangue que foi jorrado na cruz do Calvário. Que os irmãos possam estar cada dia mais fortificados na graça, no conhecimento. Que cada dia mais nós possamos segurar na mão de Jesus e que em momento nenhum possamos soltá-la. E que Deus possa falar grandemente a cada dia mais no nosso coração. Que a gente possa ser uma ajuda ao necessitado, que a gente possa ser o colo a quem está chorando, que a gente possa ser a calmaria para quem está irado, que a gente possa ter a sabedoria, que a gente possa ter a unção, que a gente possa queimar na presença de Deus, que a gente possa mergulhar a cada dia mais no oceano do Espírito e ser modificado. E assim como Naamã mergulhou 1, 2, 3, até chegar à 7ª vez, que possamos todos os dias mergulhar a cada dia mais, para que eu e você reconheçamos que há Deus em Israel, há Deus em qualquer lugar, há Deus na tua vida, e que você possa reconhecer também que você é um profeta dentro da tua casa, que você pode profetizar e coisas boas acontecerem, que você pode profetizar e que seu filho possa ser curado, sua filha possa ser curada, seu marido possa ser curado, sua esposa possa ser curado, que qualquer pessoa ao seu redor possa ser transformado, porque pela tua boca Deus dá autoridade para profetizar, assim como foi com Ezequiel. Deus é com você, Deus é comigo, Deus é com todos nós, porque estamos aqui segundo a vontade dele. E é isso que ele quer que nós façamos todos os dias. Seguremos na mão dele, olhemos para o alto e nos ligamos verdadeiramente ao céu. E assim como a pastora Edileuza sempre diz, o que é ligado na terra é ligado no céu, e o que é ligado no céu é ligado na terra, porque Deus é contigo. Que os irmãos venham ser abençoados, meditar a cada dia mais na palavra de Deus e que possamos ser tocados mais e mais na presença de Deus. É o que nós te pedimos, Senhor. Venha estar com cada um dos irmãos, Senhor, a cada dia mais. Modifica, Senhor, nosso espírito,
a nossa mente e o nosso coração para que possamos agradar a Ti. É o que nós te pedimos, já te agradecendo. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus.